Estás a ouvir um podcast sobre quem não espera pelo futuro, acelera até ele. E se há alguém que sabe o que isso significa, somos nós, na Caetano Auto. Agora diz-me, quando pensas na Caetano Auto, pensas em quê? Em automóveis? Também é verdade. Mas isso é só o começo. O que fazemos é muito mais do que isso. Criamos ligações, fazemos o futuro da mobilidade acontecer. E sabias que desde o primeiro dia nunca esperámos que o futuro chegasse até nós? Corremos atrás dele, desafiámo-lo, reinventámo-lo. E é isso que nos trouxe até aqui. E é isso que nos move. Até porque acreditamos que as grandes marcas não nascem do acaso, nascem de visão, de ambição, de quem se atreve a fazer diferente. Este podcast tem o patrocínio de Caetano Auto, uma marca para a vida. Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast Marcas com Marca, um podcast que procurará sempre contar histórias de marcas escritas em português pela voz de quem as faz. Um espaço de respeito e reconhecimento, de histórias e história, de valores e valor, porque no final todas são marcas com marca, que trazem consigo a alma de quem as faz. Venha connosco nesta viagem em jeito de conversa pelo tempo de marcas que são, afinal, de todos nós. Este é um podcast da revista Marketeer e eu sou a Maria João Vieira Pinto. E hoje no Marcas com Marca, uma mulher que é uma verdadeira referência no mundo dos vinhos em Portugal e diria no mundo, Leonor Freitas, a grande responsável pela casa Irmelinda Freitas, agora na 5ª geração, e que se tem mantido na família, tendo vindo a crescer para uma faturação que já passa os 40 milhões de euros e está presente em 30 mercados. Leonor, muito obrigada, é um gosto tê-la aqui comigo, obrigada pelo seu tempo e presença. E de facto, desde 1920 que a história se tem vindo a escrever em família e no feminino. É verdade. Mas foi mesmo a Irmelinda Freitas, a avó, que deixou aqui a marca que nós conhecemos. Eu comecei exatamente por lhe perguntar isso. Como é que foi quando assumiu todo este legado? Como é que foi assumir-se e trabalhar e afirmar a marca e a sua marca num mundo que na altura ainda era tão dominado pela escrita no feminino, no masculino neste caso? Exatamente. Era um mercado e um mundo muito muito obrigada pelo convite, muito bom dia, de facto um gosto poder estar aqui. É verdade, eu vim para a casa Irmelinda Freitas há 30 anos. Embora houvesse toda a história da minha bisavó eu não a conheci, avó, com a história de mulheres muito fortes, que os maridos faleceram muito cedo e elas ficaram, que a casa Irmelinda Freitas era uma casa agrícola nessa altura, depois foi crescendo, humildemente, com uma família muito humilde, mas com grandes valores, que foi trabalhando. Eu saí, estudei, fui das primeiras mulheres da família a tirar um curso superior, porque de facto a família queria uma vida melhor. Para mim, a vida do campo sempre foi difícil. Fernando Pó, estamos a 50 km de Lisboa, mas um lugarejo muito fechado, não tinha luz elétrica, não tinha água canalizada, não tinha estrada senão de chão batido, só se podia fazer até, na altura era a 4ª classe, eu estou a falar nos meus dias. E portanto, eu de facto saí, acabei por tirar um curso completamente diferente na área de serviço social. Trabalhou na Segurança Social? Trabalhei, exatamente. E fiz coisas que também gostei muito, até em relação ao alcoolismo. Quando saí, eu era a coordenadora da Educação para a Saúde no distrito e, portanto, fiz várias coisas nesse sentido e não estava no meu projeto de vida. Só que o meu pai faleceu também muito cedo. A minha mãe, que era a Dona Irmelinda, a minha mãe era a verdadeira Dona Irmelinda, a quem todos chamam, me chamam a mim, não é? Era isso que eu lhe ia perguntar, ainda há quem a chame. Ainda, muita gente. E cá, em Portugal e fora, mesmo nas feiras, e eu gosto muito, porque acho que é uma homenagem à minha mãe e isto nasceu espontaneamente, porque eu quando resolvi de facto deixar o meu trabalho e viver se conseguia não vender o que tínhamos, porque a família tinha-me passado um amor e uma ligação à terra que eu desconhecia que a tinha, senão naquele momento. De facto, eu nunca me desliguei da minha infância, da minha família, do meu mundo rural. É a conclusão que eu chego. E vim para ajudar a minha mãe, a Dona Irmelinda.
Mas pouco sabia. Como é que foi o Ou início? nada. Ou Ou nada, pouco ou já nada. não diria Sim. isso. Foi aprender com quem sabe. Olha, Recordo-me que foi também uma ida a Bordeus muito particular que fez, de facto, ter a certeza que era por ali que queria seguir. É verdade. Eu, de facto, vinha muito motivada. Tinha uma motivação que aprendi, uma intuição ao mesmo tempo. E a minha mãe era uma pessoa muito, a dona Irmelinda era uma pessoa muito, com muita intuição também para o negócio. Ela era dificuldade porque, naquela altura, se havia, ainda hoje há, não é? A diferenciação entre o papel do homem e da mulher, naquela altura era muito acentuado. No meio rural, pior ainda. Portanto, a minha mãe nunca tinha entrado num banco, nunca tinha, portanto, feito nada do que fosse em termos de negócio, embora ela estava sempre por trás do meu pai com uma grande intuição para o próprio negócio e sempre com uma um grande espírito de trabalho e de empreendedorismo mesmo com o meu pai. Mas, de facto, aquilo não teria continuação só com ela. E eu venho para dar continuação. Na altura tínhamos 60 hectares de vinha, uma adega tradicional, e venho tão motivada que acho que aprendo tudo o que ouço, mas depois há aqui uma coisa que é a escola, o ensino faz a diferença. O ter saído, embora para uma área completamente diferente, quando cheguei, houve uma coisa que eu tive a noção, era de que não sabia e de procurar pessoas que sabiam. E eu acho que eu digo isto aos jovens quando lá vão visitar, nós recebemos visitas, façam formação, seja em que área for, depois adaptamos-la. É preciso termos outros horizontes. E, de facto, eu acho que foi o que aconteceu. Depois, de facto, fui, logo no início, quando comecei a ir muito aos serviços para ver como era, a Comissão Vitivinícola, toda a gente ia para Bordeus. E eu dizia, mas o que é que vão fazer para Bordeus? Porque eu só vendia vinha granel na altura. A família era assim, que a família também vendia vinha granel e eu continuei. E só com o vinha granel e diziam-me, não é para si. Não, mas ia lá outro dia, estava outra pessoa, mas não há quartos em Bordeus. Mas o que é que vão fazer para Bordeus? Não se preocupe, não é para si que não tem vinho engarrafado. Bom, aquilo acabou por me abrir uma vontade de ir ver o que era Bordeus. E assim foi. Pedi ao meu marido, que sempre trabalhou, é engenheiro mecânico e sempre trabalhou hoje na Navigator, que na altura era a Porto Céu. E eu pedi-lhe se ele não tirava 2 ou 3 dias para ir comigo. E fomos num carro. Foram de carro. Num Clio de 2 lugares comercial, que era o que eu tinha. Sem ar-condicionado, sem nada. Agora, de facto, recordar isso é giro. E fomos a conduzir sem parar, um de cada vez, íamos fazendo a viagem e, de facto, quando lá chegámos, para mim foi uma autêntica valorização do vinho, uma autêntica consciência do que era o produto e o que era a joia, um vinho. Aliás, eu disse para o meu marido, isto parece uma orivesaria, a maneira como expunham, como recebiam as pessoas. Eu, de facto, fiquei maravilhada. E nesta visita encontro um primo, e o seu enólogo acompanhado de um amigo que era o que hoje é o meu enólogo, que também estava no início da carreira. Ele, na altura, ainda não era enólogo, ainda estava como ajudante de um enólogo, e que também foi ver o que era Bordeus. E acabámos por nos conhecer aí. Eles estavam, convidaram-nos que iam visitar chateaus, nós não queríamos ir. Eu disse logo que sim, e de facto era entusiasmante ver o Jaime Quendera, que é um enólogo, metia um copo em cada dedo, a provar os vinhos todos, a espreitar tudo. Um jovem com 20 e tal anos, tinha acabado o curso há pouco tempo, e eu vim de lá, de facto, com 2 mudanças muito grandes na minha cabeça. Aquilo que eu tenho, a adega, eu nem escritório tinha, porque quem vende vinho a granel faz uma fatura por ano, não, que era o caso do meu pai. Eu tenho que fazer uma adega nova e tenho que valorizar aquilo que tenho. Eu tenho que fazer marcas. Tenho que criar marca. Tenho que criar marca. Era importantíssimo o criar marca. E vou convidar o Jaime, se ele quer ser o enólogo. E assim foi. E principalmente quando tem um problema com uma venda de vinho a granel, não é? Aí é que decide, é verdade. De facto, entretanto, eu sempre tive uma grande... Eu fui educada
quem nos ajuda, e aquela empresa que nos comprou durante vários anos, comprava à família e depois continuou-me a comprar o vinho a granel, são pessoas que eu tenho ainda hoje grande agradecimento, gratidão. E eu tinha sempre o problema também, eu vivia, a base económica era de vinho a granel e eu só estava a engarrafar quantidades pequenas. E tinha sempre o problema que parece que estava a não ser fiel às pessoas para quem eu vendia. Mas de facto surgiu que não precisaram do vinho naquele ano e me disseram, nós não vamos comprar. Foi um grande susto, mas que se tornou uma oportunidade. Porque para já cortei aquele cordão umbilical que eu tinha com a família, que gosto muito, e depois tive que lutar, porque eu tinha que vender o vinho. E é assim que eu faço primeiro, que até começo por uma coisa que na altura não era muito considerado, pelo contrário, que foi o bag-in-box. MJ Freitas, que era a marca que eu tinha, é o nome do meu pai, Manuel João de Freitas, e eu chamei o Inog e disse, eu tenho que vender o vinho, Jaime, vamos começar a encher bag-in-box, vou alugar uma máquina, é assim que tudo nasce. Toda a gente encheu bag-in-box, eu, Joana, toda a gente que aparecia lá enchia bag-in-box e começa a vender, e as pessoas notaram a diferença da qualidade. Começaram-me a perguntar se eu continuava com aquela qualidade. E eu lembro-me perfeitamente de responder, não tenho outra, só tenho este vinho. E é aí que depois já não parámos. Pronto, olhando para trás, acho que essa foi uma das grandes decisões que lhe ditou o caminho que percorreu até hoje. Foi, porque a marca, criação de marca é muito importante. Repare, nós éramos completamente anónimos, a Casa Ermelinda Freitas só começou a ser conhecida quando começou, por isso é que eu me tornei a Dona Ermelinda, não é? É que quando tem marca, quando ganhamos, é muito importante criar marca, é muito importante termos o mercado. E saber cuidar dela, não é? Depois temos de ter muito cuidado, é saber cuidar dela. É extremamente difícil, não é? Dar-lhe continuidade, dar sustentabilidade, e de facto aquilo que a Casa Ermelinda fez foi, deu a cara, olha, foi a minha, de facto, pela qualidade. Sempre fosse um vinho, ainda hoje, seja de que gama for, ela tem o logotipo Casa Ermelinda Freitas, porque nós queremos dizer que todo o vinho, relação, qualidade e o patamar em que está, ele tem qualidade. Ele é a melhor opção. E isto nasceu assim, sempre com esta ideia e continua, embora, de facto, ainda hoje o bag-in-box é importante, vendemos muito, mas claro, foi ultrapassado por muitas marcas que criámos, depois ganhámos logo um prémio, lembro-me de ter ganho uma medalha de ouro com o Terras do Pó, que foi o primeiro, e até fizemos um jantar, porque eu, quando fui a Bordeaux, só dizia, eu só gostava de ganhar um prémio destes, e foi em Bordeaux que ganhei. E depois, também, depois começámos uma das coisas que senti é que eu só tinha Castelão e Fernão Pires de castas. E, ao ir às feiras, senti que não era conhecido. Portanto, as pessoas não provavam o Castelão nem o Fernão Pires. Tínhamos que ir para castas que eles conhecessem. E é assim que comecei a plantar e hoje tenho 31 castas. Comecei pela Turica, que é uma casta portuguesa bem conhecida, mas depois dou sempre prioridade, mas depois fui para outras que eles conheciam, os Merlots, os Cabernets, enfim. Castas do mundo. Temos as castas do mundo. A última agora, que nós próprios achamos sempre muito curioso as novidades que nós próprios vamos criando, mas plantei Malbec e foi o último vinho agora que até está só ainda na nossa loja, que nós temos. Desenvolvemos também o enoturismo e, portanto, temos visitas e temos um local de venda. É a última oferta que temos assim de novidade é de facto o Malbec da Argentina. Ou seja, continua sempre a investir e sempre à procura de continuar a crescer e a fazer melhor e fazer diferente. Há pouco dizia que começaram com 60 hectares de vinha. Sim. Hoje são mais de 500, não é? 560, 40 milhões de litros de produção anual, 16 milhões de garrafas.
Alguma vez imaginou que ia chegar a este patamar e continuar a crescer? Nunca. E no mercado que está, Nunca. está no fundo quase em contraciclo ao Sim. atual mercado. Sim, eu funcionei sempre um pouco em contraciclo, mas nunca pensei, nem pensar, quer dizer, eu só queria manter o que tinha, era este o meu propósito, portanto, nem lhe sei explicar, portanto quase que fui empurrada. A verdade é que eu sempre estive atenta e sempre quis, eu acho que foi isso, sempre quis dar resposta ao mercado, sempre quis ir ao encontro do consumidor. São eles que me ajudaram a fazer a marca, é o consumidor que eu devo isto, sempre com grande entusiasmo, eu reencontrei-me ali, sabe? De facto, quando eu tinha 20 anos, se me dissessem que eu tinha que ir para Fernando Pó, eu diria, não vou. Mas quando tinha 40, é diferente, temos outra maturidade, e foi ali que eu me reencontrei, e de facto o vinho é um produto que é muito mais que um vinho. Ele tem o social, ele tem a economia, ele tem o trabalho da terra, ele tem a família, ele tem o afeto. É um produto com alma, não é? Exatamente, todos os anos é diferente. E depois também a luta por continuarmos com a marca, criarmos novas marcas, ver uma vinha crescer é quase como ver um filho a crescer. É de facto entusiasmante, eu gosto muito daquilo que a família me deixou. Eu digo sempre, agradeço todos os dias ter saído de uma vida calma que eu tinha para um turbilhão, mas foi um turbilhão que me tem trazido, é verdade, preocupações, não é? Mas eu todos os dias tento arredondar o espinho da rosa. Tento que a minha vida seja e não desanimar nos momentos difíceis. E ajudo que outros não desanimem. Crises sempre houve, temos que lutar, temos que as enfrentar, temos que ultrapassar. E de facto tem sido uma grande compensação. Em 2018, porque também não consegue ficar muito tempo parada, não é? Eu sei que recordo-me uma vez de me ter dito, tenho um sonho, quero ir para o Douro. E entretanto não conseguia comprar nada no Douro, avançou para os Vinhos Verdes, mas depois lá conseguiu e comprou a sua quinta no Douro. É verdade, eu tinha um sonho. Eu desde que fui ao Douro, desde que estava no setor e fiz uma visita ao Douro, emocionei-me imenso, porque nós sabemos o que é a dificuldade de tratar uma vinha em terreno plano, em planície, que é o nosso caso, ali da Península de Setúbal. Quando cheguei ao Douro eu já tinha lá ido, mas eu não estava a explorar vinhas, não estava a sentir o setor. Quando eu vou e vejo o que é trabalhar aqueles terrenos, trabalhar aqueles socalcos, aquela maravilha do contraste entre o rio e a vinha, fiquei completamente, emocionei-me, fiquei encantada a dizer, isto era o meu maior sonho, era ter um bocadinho, podia ser pequeno. Mas de facto, nunca, fui sempre falando no assunto, ainda fui a inclusive a alguns leilões, que foi uma aprendizagem na minha vida, mas nunca consegui comprar, e depois era de facto aquilo que eu queria, o preço, eu tenho sempre grandes investimentos, eu só tenho dinheiro do vinho para o vinho, e portanto estou sempre a investir e de facto o que me aparecia no Douro era muito caro para as minhas possibilidades. E já estava praticamente a desistir da ideia. E, de facto, há um telefonema da parte da Quinta do Minho, em Póvoa do Linhoso, a perguntar se eu estaria interessada em comprar a adega que é nos Vinhos Verdes. E eu lembro-me perfeitamente que até estou sentada na minha secretária e penso, já que não compro Douro, e respondi, olha, não está fora de causa. Tenho é que ir visitar, tenho que ver, se for compatível não está fora de causa. E é assim que nasce. Eu fazer a visita, achar que era um vinho diferenciador do que tínhamos, que também era bonito. Eu é que não me estava desperta para aquela região, mas a região do Minho é muito bonita também. E era uma hipótese. E assim foi, fizemos negócio, só que pronto, entre o negócio até fazer a escritura houve um espaço de tempo que teve a ver com o que acordámos. Neste espaço de tempo aparece-me uma quinta no Douro, em Foz Coa, que vai ao encontro daquilo que eu tinha sonhado. Tenho 900 metros de rio, tudo em socalcos, uma vista maravilhosa no Alto Douro, uma vinha
maravilhosa, as uvas são espetaculares. Não tem a adega, porque de facto aquilo teve uma adega, mas a pessoa antes de entregar a vinha, o terreno, aquilo estava numa caixa agrícola, tinha sido uma não conformidade com o banco, e de facto eu acabo por comprar. Vou-lhe dizer, eu só pensava assim, isto, quem não tem dinheiro para uma, compra duas, foi o caso. E depois, não era muito animador, o enólogo ia lá e dizia-me, Leonor, isto é um sonho, mas vai ser muito difícil rentabilizar este sonho. Ele tinha toda a razão, é difícil. Mas eu, a determinada altura, enchi-me de coragem e disse, pois, paciência, nem que eu venda alguma coisa na zona de Palmela, da Península de Setúbal, mas eu vou comprar o meu sonho. E assim foi. E aquilo continua a ser, de facto, um sonho. Continua a ser difícil. Continua a ser difícil. De facto, ainda não se rentabiliza ela própria. Mas eu vou lá e fico encantada sempre e vai necessitar de investimentos. Nomeadamente na tal adega. Na tal adega que fazemos em parceria com outro proprietário, mas que é diferente do que se tivéssemos, não temos. Temos também 4 hectares de vinha, que é muito engraçado, porque tem azeite. Estou maravilhada, porque é um azeite muito bom. Eu acho, não sei se é o clima, é de certeza o clima e o terroir, aquele xisto. O azeite é maravilhoso. Só vendemos na nossa loja, no nosso espaço comercial lá, porque são poucas garrafas, mas espetacular. Até as laranjas, a quinta é de facto muito bonita, tem uma bordadura toda em volta da vinha e que dá para o rio com laranjeiras. Aquele contraste quando está as laranjas, o rio e a vinha é uma coisa espetacular. E também são boas, temos sempre laranjas. Nós que somos de Setúbal, e a laranja de Setúbal é boa, mas estamos sempre com a ideia da laranja do Douro. Foi, de facto, olha, 2 sonhos que precisam de tempo. Que precisam de tempo. Quando se acredita no sonho. Mas eu acredito, exatamente, eu acredito, acho que vai ser acontece. Possível e sim, eu digo isso. Mas dos atuais 40 milhões de euros de faturação anual, como é que se repartem entre as 3 quintas, o Setúbal, sim, os vinhos verdes? Eu quando falo em 40 milhões é na Península de Setúbal. Porque, de facto, a outra empresa até não tem o mesmo nome. A de Setúbal chama-se Casa Ermelinda Freitas, vinhos. Lá chama-se Ermelinda Vinhos de Portugal. A empresa Ermelinda Vinhos de Portugal ainda fatura relativamente pouco, fatura mais os vinhos verdes, mas é uma faturação que se calhar anda para aí pela volta as 2 quintas, portanto a empresa em si por volta dos 2 milhões ou nem chega, portanto neste universo ainda é um bibelô que complementa ao portfólio. É o filho mais pequeno. Complementa ao portfólio. Ou tem alguma ambição de entrar em alguma outra região? Ou está bem assim? Não tenho essa ambição, estou bem. Acho que é muito difícil entrar em outras regiões, aprendi. A vida é uma grande lição e esta luta de entrar noutras regiões foi também uma lição. É difícil, nós temos sempre muitos investimentos, o setor não está nas melhores alturas neste momento e mesmo, pronto, acho que... Por isso também lhe perguntava isso, até que ponto é que tem sido aliciada por outros operadores no mercado para que invista nas suas tem projetos? havido muito, sim, tem havido muita oferta de várias quintas, de outros projetos, não na região da Península de Setúbal, mas, por exemplo, Douro, Alentejo. Há, de facto, infelizmente, eu fico sempre com muita pena, muita oferta para, neste momento, se adquirir outras quintas que estão a passar por situações difíceis. Mas, de facto, pronto, eu não posso comprar tudo. Aquilo que tenho feito tenho comprado todas as uvas na nossa região que não tenham comprador. Tenho comprado também muito vinho na região da Península de Setúbal a produtores, tal como eu era, que têm marca, mas não conseguem vender tudo e vendem o resto a granel. E, de facto, aí eu estou sempre muito fidelizada. Eles podem contar comigo e eu não compro. Em primeiro lugar, está sempre a região.
da Península de Setúbal, mas este ano até ajudei também a comprar algumas uvas no Alentejo. O Alentejo tem estado a sofrer um pouco com excesso também de produção, e eu como tenho, porque nós quando saímos da região o vinho é de mesa, eu não tenho nenhuma marca de Alentejo, mas como tenho tal bag-in-box MJ Freitas com muita aceitação, tenho hipóteses de comprar e, portanto, este ano acabei por comprar, porque acho que nós temos, além de eu conseguir vender, temos que ter também a noção de ajudar o setor, noção de setor, noção de região, noção de Portugal, porque nós somos de facto um país pequeno, mas muito diversificado em paisagem, em gastronomia, em hotelaria e nos vinhos. De facto, acho que De uma temos riqueza imensa. Imenso, e temos que nos unir, e temos que reforçar, e temos que nos ajudar. E dentro deste espírito, sempre que o possa, eu tenho pessoas a vender uvas há mais, sim, de 70 anos. Então deixa-me perguntar-lhe se a quinta geração já está também lá na empresa, os seus Sim. 2 filhos. A Joana é como que o seu braço direito, não é? Sim. E está muitas vezes a dar a cara também. É a próxima Ermelinda Freitas. Vai ser. Esse espírito é um espírito que lhe tem sido incutido a esta nova geração, e eu sei que gostaria que continuasse a ser escrita no feminino, a história da casa. Sim, tem sido. E eu não tenho dúvidas que está já embebido o espírito. Mas tem sido muito. Como a família me passou muitos valores, eu digo-lhe, valores morais, valores sociais, valores de próximo, de ajudar o próximo, e esses valores têm sido muito importantes para mim. Eu tenho tentado também passar esses valores, naturalmente, e já não tenho dúvida que estão passados. A minha filha é de facto a grande entusiasta na continuidade da gestão, até porque ela tirou gestão. Desde pequena que ela gosta da Casa Ermelinda Freitas. O meu filho é um pouco diferente, é muito mais intelectual, muito mais de investigação, mas também está na Casa Ermelinda Freitas porque ele é informático e sempre foi do que ele gostou. Ele foi o único, ele teve no técnico, foi o único curso que ele concorreu quando foi, e portanto é aí que ele continua a dar a sua ajuda, e continua-se muito a posicionar. Dão-se muito bem, 2 irmãos, porque são muito diferentes e portanto complementam-se. Ela gosta de facto de gerir, gosta muito do setor, gosta muito de conviver, gosta muito de andar lá fora. Ela andou muitos anos nos mercados externos, porque de facto eu acho que era muito importante para ela crescer. Ele é o contrário, gosta de estar calmo, mas é de facto uma ajuda que passa despercebida, mas extremamente importante, sobretudo para a irmã. Porque, de facto, ele é quem fala melhor inglês, é quem ajuda a traduzir, faz todo aquele trabalho. Portanto, nisso está tranquila, já tem a transição assegurada. Estou tranquila. Que sonho é que tem, então, para esta sua marca? Olha, o meu grande... Foi uma marca que fez? Sim, o meu grande sonho é que, de facto, os meus filhos tenham saúde, porque tenho a certeza que a marca se vai continuar a afirmar, vai continuar a dignificar a região da Península de Setúbal e até de Portugal. E isso compensa muito que esta marca venha a ajudar e a alavancar a valorização do vinho na Península de Setúbal e em Portugal. Porque eu acho que nós precisamos disso. Precisamos de marcas que venham a valorizar uma grande região e um grande país que temos, de uma qualidade espetacular, e que, pronto, precisa que quando o importador nos vê lá fora, não nos associe só ao barato, mas sim também à qualidade. E já são 30 países, não é? Sim, mais. Neste momento até mais. Porque, de facto, somos muitos. Na Europa estamos em todo o sítio e nós estamos sempre nas feiras todas. E, neste momento, temos, de facto, uma pessoa só nos mercados externos, anda sempre por fora.
E também as pessoas já nos procuram, já é mais fácil vender e, portanto, sempre que há uma oportunidade tentamos não a deixar fugir. Muito obrigada por este seu tempo. Foi um gosto ouvi-la, ouvir as suas histórias e acreditar que de facto é bom ter sonhos e agarrá-los, não os deixar fugir, não é? E conseguir concretizá-los. Sem dúvida. E eu aconselho a todos os jovens a acreditarem que são capazes. Muito obrigada, foi um gosto. Obrigada.